Com a paz do Senhor, vamos colocar de pé, fazer oração para o início do trabalho do nosso Deus. Oramos. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade, mais uma vez, de estar na Tua casa. Pode ser a única oportunidade, não sabemos, meu Deus. Agradecemos por este dia de vida que nos deu, pela força, pela coragem, pela saúde, pelas vestes, pelo alimento. Agradecemos pela vida da nossa família, agradecemos pela vida da Tua igreja. Deus, continua com a Tua mão estendida, abençoando, salvando e libertando. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos felizes. Mesmo com calor, mas a Bíblia nos diz que o sol não amolece de dia nem a lua de noite. Nós somos protegidos por nosso Pai. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino número 15. Louvado seja Deus. O hino número 15 é bem conhecido. Louvamos com a alma. Pode ser a única oportunidade que nós vamos ter aqui na terra. Nós não sabemos. Louvamos. Oh, tão cego andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter meu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados eu vi, sobre minha espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele eu achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em tua luz. Quando tudo então este meu coração, conhecendo excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós,
senão nós estaria esta hora. Louvado seja Deus, mas pela grande misericórdia de nosso Deus, Ele nos salvou para que um dia ir morar na sua glória, junto com a igreja e os anjos. Neste louvor, vamos ofertar com dízimo e oferta, mas oferta com alegria, porque Deus ama aqueles que dão com alegria. O hino 370. Louvado seja Deus, louvamos o Senhor com alegria. Aleluia. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado vai meu Senhor, mais humilhado e cheio de amor, Pai, mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar a teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado e louvai meu Senhor, mais humilhado e cheio de amor, Pai, mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertesse assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado e louvai meu Senhor, mais humilhado e cheio de amor, Pai, mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Que nós possamos louvar o nome do nosso Senhor com a nossa alma, para que o louvor chegue na glória de Deus. Nós aqui já estamos ensaiando, mas um dia nós vamos louvar o Senhor com nossa garganta incorruptível, não vai ter mais rouquidão, louvando tudo num coral lindo. Louvado seja o nome do Senhor, adorando o Rei dos Reis, o Criador de toda a nação. Aleluia. Que privilégio para nós permanecer fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que há um preço a pagar para ir morar no céu, lá me cantará, me xandaraia. Mas também foi um preço muito alto que Jesus pagou para nos salvar. Por isso devemos cada dia adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nosso irmão Antônio, faz a oração por o pastor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração, através de Jesus Cristo, Seu Filho amado.
para te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelos hinos que foi louvado. Ó Deus, queremos te pedir, abençoa o teu servo, abençoa, Pai, o ensinamento nesta noite. Abre a porta da palavra, ó Deus, e usa o teu filho como de costume, ó Pai. Amém. Pastor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. É um privilégio para nós, não é não? Só não entende que é privilégio quem, infelizmente, não encontrou com Jesus. Sabe? Às vezes a pessoa está dentro da casa, mas não encontrou com a pessoa. Às vezes a pessoa está na casa de Deus e aí, infelizmente, não encontrou com Jesus. Então, bora lutar para nós encontrar com Jesus, para ver se melhora em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus com os irmãos. Está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Bora ler as escrituras sagradas para nós meditar na palavra de Deus em nome de Jesus. Eu creio que mais uma vez Deus vai tocar em nossos corações. Deus vai falar com a gente a respeito de missões. Louvado seja o nome do Senhor, a respeito de missões. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Fica de pé. E enquanto estiver lendo a palavra, não caminha, não sai do lugar. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Curva sua cabeça, fecha os olhos e solta a voz agradecendo a Deus. Se você meditou nesse assunto da escola bíblica, e é o assunto que era para ter passado no domingo, como foi nossa ceia, vamos meditar um pouco nesse assunto hoje. Se você leu essa lição, você entende que nós somos privilegiados por termos acesso à palavra de Deus, por termos acesso a esse templo, a essa casa, por termos acesso à nossa crença, termos o direito, louvado seja Deus, de sermos crentes, de andar com uma Bíblia debaixo do braço. Vamos aprender sobre isso nessa noite. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecermos, Pai, pela leitura da tua palavra. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que toma a primazia dessa reunião, abre a porta da palavra e que a palavra possa ficar no meu coração e me ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática, porque vidas estão morrendo, o diabo está escravizando pessoas, porque essas pessoas não conhecem a tua palavra, Deus.
Então eu e a tua igreja, eu e nós que fazemos a tua obra, precisamos acordar e fazer mais, porque estamos fazendo pouco demais. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, está com nossa amiga Liane. Cadê Liane? Levanta a mão. Está ali. Deus abençoe. Samire. Cadê? Deus abençoe. Samara. Deus abençoe. Luísa. Deus abençoe. Manuela. Deus abençoe. E Vitória. Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam e não podem ter acesso à palavra de Deus, não pode ter acesso a uma igreja que tem o Senhor Jesus como o único Salvador. A introdução diz assim: na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios, capítulo 6, do versículos 10 ao 20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Tu está meditando no negócio e tu está vendo que nós somos privilegiados por vivermos num país que o ser humano tem o direito de ser crente e tal e tal. Então bora ver aqui esse negócio. Nós estamos diante de uma batalha espiritual muito grande. A igreja precisa avançar e a igreja também precisa se defender. Então não é só avançar, é se imunizar também. Você viu aí falando sobre as armaduras de Deus, quando Paulo escreveu à igreja em Éfeso, essa carta à igreja em Éfeso. Uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe, de Efésios 6, do versículo 10 ao 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, a igreja, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado contra toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Então nós entendemos que é uma guerra evangelizar pessoas que moram nesses países. E para evangelizar as pessoas que moram nesses países, para entrar nesses países, preciso usar todas as armas, preciso usar as estratégias. Muitos desses países só aceita entrar se for médico. Por isso a igreja está trabalhando há muito tempo, bancando faculdade de medicina, um contrato com essas pessoas e enviando para trabalhar na área da saúde. E através do trabalho social, cuidando dos doentes, os médicos crentes
evangeliza, prega a palavra de Deus. Então precisamos fazer alguma coisa. Grave isso aqui. Não é só aprender, não é só gravar, não é só dizer eu sei como é que é lá. Eu aprendi que o país 1040 é isso. Eu aprendi que a janela 1040 é isso. Tem gente que é focado só em aprender, só em ganhar conhecimento. E ganhar conhecimento e não colocar em prática, era melhor não ter ganhado conhecimento. Porque a Bíblia diz que há um juízo mais duro para quem conheceu e não viveu. Então vamos esforçar para conhecermos e esforçar muito mais para colocar em prática. Os missionários que estão nesses países, nós temos muitos missionários, nós temos convenções nesses países, chamadas de convenções secretas, que eles lá não podem saber que é crente que está lá com a intenção de evangelizar, de falar de Jesus. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14 somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para o salvo. Cinturão, a verdade. Tem que trabalhar com a verdade. A couraça, a justiça. Sapatos, prontidão para pregar o evangelho. Escudo, a fé. Capacete, salvação. Espada, palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Precisamos nos preparar. Precisamos tomar conhecimento. Só para você entender, por exemplo, não teve aí um movimento aí SS Sertão? Quando eu fui conversar com alguns, eu disse, meu Deus, não tem preparo nem para ser crente. Não tem estrutura nem para ser crente. E aí diz que veio evangelizar. Um novo convertido evangelizar as pessoas do seu lugar, que fala a mesma língua, a mesma cultura, não é difícil. Mas quando você vai evangelizar pessoas de outra cultura, que tem outra cultura, outro costume, outro sotaque, e eu disse, coitado desses aí. Para evangelizar, para fazer missão, para ir para o campo de batalha, precisa ter verdade, justiça, prontidão, fé, salvação e conhecer a palavra de Deus. Porque são as armas que nós precisamos para o campo de batalha espiritual. Quando você vai evangelizar, você entra num campo espiritual. Você entra num campo de batalha espiritual. Aí um dia um irmão estava lá todo atribulado. Ele vendia bode. Vendia carne de bode. E ele colocava só 900 gramas e vendia por 1 quilo. E Satanás vê tudo. Quando nós estávamos evangelizando ali, o demônio manifestou numa pessoa. E ele aproximou e disse, sai Satanás, em nome de Jesus. E Satanás disse, eu vou ter que sair, porque os outros aí estão vivendo de acordo com um cara lá de cima. Agora, se depender de você, nós estamos na mesma rede. Tu anda assim comigo. E ele disse, está repreendido, Satanás. Aí eu deixei o diabo falar. Eu não gosto muito de deixar Satanás ficar falando na boca da pessoa. Mas nesse dia eu deixei porque eu sabia que o diabo, naquele assunto ali, o diabo não estava mentindo. Ele é mentiroso, o pai da mentira, mas mentiroso às vezes também fala alguma coisa que é verdade.
E eu sabia que o diabo estava falando o que estava acontecendo mesmo. Aí ele disse: para vocês saberem que ele anda comigo, vocês afastam e mande ele vir me expulsar. Um reino dividido não subsiste. E ele está assim, mas eu. Aí eu falei para o irmão: irmão, afasta. E aí nós repreendemos, e aquele demônio desocupou aquela vida. Então, para ir para um campo missionário, não é só por empolgação, por isso, por aquilo. Tem que ter uma chamada. E precisa ter essas armas espirituais. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67%, 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões de pessoas. 2 de 3/3 da população do mundo. Desse montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Ontem nós estávamos numa reunião aqui, então essa janela 1040, você entendeu aí? Pega ali ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia, e alcança 67 países. Esses 67 países é chamado de janela 1040. E desse montante, quem predomina lá é o islamismo, é o budismo e é o hinduísmo. Ontem nós falando numa reunião aqui ontem à noite, das sacoleiras que ajudam a sustentar o centro de recuperação, e 30% desse dinheiro que as sacoleiras arrecadam vendendo isso, fazendo aquilo, a gente manda para a Secretaria de Missão. E eu falando sobre a evangelização, e eu disse: quando a pessoa não conhece Deus, ser pobre não é defeito e também não é sinal de que Deus não está na vida da pessoa, não tem nada a ver. Mas pobreza extrema, aí já é maldição. E quando você chega nesses países, você vê, esse povo morre de fome. Aí você pergunta: é porque as terras lá não produzem? É porque lá não chove? Não. É porque esses segmentos diabólicos, governos, escravizam o povo. O diabo escraviza o povo. O diabo bloqueia a mente do homem para não deixar o homem desenvolver. Porque o que o diabo quer é machucar, é ferir o bem mais precioso de Deus, que é o ser humano. Lembra quando Pedro disse: nós não fomos comprados com prata, ouro, coisas preciosas deste mundo, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então nós somos o bem mais precioso de Deus. Então Satanás, ele não vai com a cara de Deus. Então aí ele quer ferir a imagem. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então ele quer ferir a imagem, ele quer ferir o bem maior de Deus. Então por isso nessas regiões
Satanás usa todos os seus meios para massacrar aquele povo. E por que aquele povo vive naquela pobreza extrema, naquela miséria? Porque não conhece Jesus. Lembra que o salmista diz: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E é promessa de Deus abençoar aqueles que lhe servem, a geração daqueles que lhe servem. Mas os coitados lá vivem enganados na miséria e precisando de homens e mulheres para chegar até lá e falar do grande amor de Deus. Eu disse, não sei se foi domingo à noite, se foi ontem, que nós conhecemos uma família que era depressiva, vivia isolada dentro de um mato, morando num rancho, e a gente foi evangelizando. E esse povo abriu a mente, aceitaram Jesus e se tornaram os maiores dizimistas da igreja. Aí tu imagina como Deus prosperou. Povo trabalhador, honesto, direito, mas o diabo bloqueia a mente. Então nesses países é assim. Nesses 67 países funciona esse sistema. Satanás escravizando as pessoas, maltratando as pessoas. E o ser humano é o bem maior de Deus. E eu preciso fazer alguma coisa. Tu precisa fazer alguma coisa. O nosso Brasil, e principalmente o Nordeste. Lembra quando o povo falou que pode vir alguma coisa boa com Jesus daquele lugar? Muitos antigamente diziam: Nordeste é lugar de fome, é lugar de miséria. E antigamente era mesmo. Mas hoje o evangelho chegou no Nordeste. E hoje você não vê mais ônibus cheio de gente indo para São Paulo ou para outros estados, passando fome. Graças a Deus. E hoje o maior celeiro de cantores e pastores estão no Nordeste. Para a glória e honra do nome do Senhor. Por que o Nordeste se tornou isso? Porque a palavra de Deus chegou. E aonde a palavra de Deus chega, a palavra de Deus orienta, conscientiza as pessoas. E as pessoas aceitam Jesus. Aí o demônio cai por terra. Jesus abre a mente, começa a abençoar. É isso. Então eu preciso fazer alguma coisa para que o evangelho chegue com mais intensidade nesses países. Chega ao coração desse povo. Cada dia a gente vai falando de missão e a gente vai se conscientizando de que nós estamos atolados e bem atolados. Falam muito em secularismo, fala muito em ganhar dinheiro, fala muito em ser alguém, sabendo que tudo que o homem construir aqui vai servir de combustível para o fogo de Deus queimar. Mas quem ajuda uma alma a chegar aos pés de Jesus, ele juntou um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, nem os ladrão nem rouba. Não. Lá é para sempre. Os principais desafios da janela 1040. A necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais
de 1 milhão de habitantes estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra e pessoas que vivem sob calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Dói, não dói? Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040, nosso Senhor e Salvador Jesus. Tu entendeu? Se você for ver os Estados Unidos e Brasil, diferença de uns 10 anos de descoberta, e olha lá os Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais. Olha o Brasil. Mas por que isso, pastor? Porque quando descobriram o Brasil, fez uma missa adorando outros deuses. E a terra do Brasil não é de outros deuses. A terra do Brasil é do Deus que criou os céus e a terra. Mas não tiveram esse entendimento. No governo Figueiredo botou Aparecida como padroeira do Brasil. Padroeiro do Brasil não é Aparecida, chama-se Jesus, chama-se Deus. Então fez uma mistura. Trouxe essas crenças, candomblé, não sei o que, não sei o que. E amaldiçoou o nosso país. Os Estados Unidos, quando descobriram os Estados Unidos, o que eles fizeram? Fizeram um culto de ação de graças. O que é um culto de ação de graça? É um culto de agradecimento ao Deus único, pela grande descoberta. Quer dizer, consagrou aquela terra ao Deus Criador dos céus e da terra. E por isso que é aquilo. Hoje o evangelho nos Estados Unidos está devagar. Mas lembra quando Gunnar Wing e Daniel Berg foram tocados por Deus para vir para o Brasil? Onde é que eles estavam? Num congresso mundial das igrejas nos Estados Unidos. Foi lá onde Deus falou com Gunnar Wing, usou pessoas e disse: pega um avião e vai para uma cidade chamada Belém, capital de um estado Pará no Brasil. Porque Deus usou as pessoas para plantar muita manga lá em Belém. Você anda na cidade, é manga demais. Porque Deus sabia que Gunnar Wing viria para aquela cidade. Eles não sabiam falar o português. Um ia para a escola de dia para aprender, e o outro ia trabalhar na roça. E à noite, o que foi para a escola ensinava para o outro. E eles passavam comendo mandioca, comendo manga. Então Deus foi nos Estados Unidos, nesse fogo pentecostal que os Estados Unidos viviam. Mas infelizmente os Estados Unidos caiu. Que hoje, os Estados Unidos, espiritualmente alimentados por outros países, e principalmente pelo Brasil. Nós temos convenção em Boston, nos Estados Unidos, em muitas cidades. A nossa convenção da Bahia. Muitos pastores da nossa igreja, na Bahia, abriu convenção lá, evangelizando, reevangelizando, acordando aquele povo. Então hoje o Brasil é o país que mais envia missionários para o mundo. Se tornou essa potência no evangelho. Se tornou essa potência. E que Deus continue abençoando para que nós não venhamos cair na mornidão espiritual como os Estados Unidos caiu, como outros caíram. Então a gente precisa viver de evangelizar. A gente precisa respirar evangelizar. Precisa respirar esse negócio de estar falando de Jesus. E fazer alguma coisa para que o evangelho possa chegar nesses países. Porque lá muitas pessoas estão sofrendo, você viu aqui. O desafio da perseguição.
embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 34 a 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da Missão Portas Abertas, na janela 1040, há país que persegue os cristãos por meio de leis que tira a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenha leis quanto à prática da religião, que persegue a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. As perseguições religiosas é um grande desafio na região da janela 1040. Então nós precisamos nos conscientizarmos que precisamos orar, jejuar, contribuir e fazer alguma coisa para que o evangelho possa chegar lá. Por exemplo, o dízimo que você devolve na igreja, a oferta, 5% desse dízimo a igreja deposita na conta da convenção, chamado de fundo convencional. O dízimo de todos os pastores deposita na conta da convenção. E uma parte desse dinheiro é para enviar missionários. Nós temos convenções em muitas cidades, muitos povoados na África. Nós temos mais ou menos uns 400 pastores na África, mantido pela nossa igreja da Bahia, tirado daquele dízimo que você devolve na igreja. Então, querendo ou não, você está chegando na África. Querendo ou não, você está chegando. A igreja tem um projeto, está bancando faculdade de advocacia e já mandou muitos. Um contrato com a pessoa, para a pessoa ir advogar lá na Coreia do Norte. Aí alguém diz, ninguém entra lá, aqui em João 1 não deixa ninguém entrar lá. Igreja não pode chegar lá, abrir um templo desse, botar uma placa, Assembleia de Deus, não pode. Não pode abrir a boca e dizer eu sou crente, que aí morre. Mas a igreja está enviando advogados e lá no escritório resolvendo as coisas com a pessoa. Esse advogado crente, missionário, ele fala de Jesus. Fala quem foi Jesus, o que Jesus fez. Que Jesus, porque eles têm alma, eles têm espírito, eles veio de Deus também. São criaturas de Deus e precisa conhecer o evangelho. Eu já venho falando há muito tempo e orando a Deus que toca no coração de alguém, porque a nossa igreja de Iraquara quer ajudar um irmão a fazer advocacia para ser enviado para a Coreia do Norte. Mas um dia Deus vai preparar e alguém vai se disponibilizar. Ah, mas eu tenho medo de morrer. Não, se entrar como advogado não morre não. Estratégia para alcançar país da janela 1040. Orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região.
a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. Então muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povo não alcançado. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Eu preciso orar. Eu preciso orar, você precisa orar a respeito desses povos. E orando a favor desse povo, por esse povo, pedir ao Senhor, se eu sirvo para alguma coisa, eis-me aqui. Eu falei para os irmãos na Santa Ceia, domingo, que nós estávamos lá numa reunião com o pastor Itamar, ele que lidera a nossa convenção na África, muitas cidades, muitas regiões, muitos estados, mais ou menos 400 pastores que ele lidera lá. E nós estávamos numa reunião com o pastor Itamar, e ele mostrando o relatório de quantas almas aceitaram Jesus. O que Deus fez, tirou aquelas pessoas da pobreza extrema, da miséria mesmo, e hoje são pessoas abençoadas. E ele mostrando tudo isso. E quando eu estava indo para a convenção, mas Juvinha, eu disse: Senhor, nós já fizemos alguma coisa, estamos fazendo. E que a gente possa se manter assim. Mas quando o pastor Itamar começou a mostrar tudo, mostrando os vídeos, aquilo começa a mexer na gente. Mostra o antes e o depois, e começa a mexer com a gente. E aí eu comecei a chorar. E Deus falou para mim: prepara o coração. Prepara o coração. Porque ainda tem muita coisa para fazer. Eu ainda tenho grandes desafios para a tua vida. Aí eu comecei a chorar. Falei: Jesus, eu não tenho feito nada para o Senhor. Quando você vê a extrema miséria, aí você diz: eu não estou fazendo nada. Eu estou pregando para quem tem feijão para comer. Eu estou pregando para quem tem o dinheiro para ir ao médico. Eu estou pregando para pessoas que moram num país que tem um SUS para fazer alguma coisa. Mas quando você vê aquelas pessoas, só o couro e o osso passando fome, e você entende que aquilo ali é uma maldição de Satanás na vida daquelas pessoas. Aí eles começam a orar aquelas pessoas. Demônios começam a manifestar naquelas pessoas. E dizer: o nosso projeto é segurar essa janela 1040 de pé, para que o evangelho não entre. E eu quero levar esse aqui para o inferno. Eles vão ao vivo e a cores. E a gente que conhece a palavra de Deus sabe. Porque lá em casa nós vivíamos numa situação miserável. O diabo tirou tudo de nós através do alcoolismo na vida de meu pai. Perdemos tudo. Tudo. Fomos morar de favor, sofrer tantas humilhações.
e o diabo escravizando meu pai. Mas um dia minha mãe conheceu Jesus. E quando minha mãe conheceu Jesus, lá em casa era gente andando dentro de casa, era cristaleira caindo no chão, era gente conversando, era gente mexendo na porta querendo abrir, era as telhas chacoalhando. E quando a gente ia lá não via nada. A gente não dormia bem, era uma tribulação à noite. Mas quando minha mãe aceitou Jesus, pronto, Satanás não teve mais poder de tirar nosso sono. Porque ali chegou uma luz. Aonde chega a luz, as trevas dissipam. E a nossa vida foi mudando. Minha mãe aceitou Jesus em 82. Mas quando foi em 84, nós conseguimos fazer uma casa para nós. Mesmo meu pai bebendo, mas Deus nos ajudou. Deus foi abrindo as portas. E só em a gente poder dormir em paz já estava bom demais. Está entendendo que era maldição? Então quando Jesus chega numa família, as coisas mudam. Aquela fome que você vê lá, ali não é porque lá não chove, não é nada disso. Tem lugares mais secos do que lá, mas o povo conhece Jesus. O povo estava no deserto. No deserto tem o quê? Nada. Mas Deus, a roupa não envelhecia, o chinelo e a roupa do menino crescia no pé, no corpo. Deus mandava o maná na hora do meio-dia, à noite, uma nuvem para cobrir durante o dia, fogo para aquecer à noite, que de dia esquenta demais, de noite esfria demais. A partir do momento que Deus está no controle de uma família, as coisas mudam para melhor. Então a situação daquele povo não é porque não chove, não é porque eles são ruins, nada disso. Falta de nosso Senhor e Salvador Jesus no controle. Quando Jesus entra numa casa, entra numa família, as coisas mudam para a glória do nome de Jesus. Evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor. É do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio de ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar o nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Então nós precisamos pedir a Deus estratégia. Às vezes eu não posso entrar nesse país com a Bíblia debaixo do braço para pregar a palavra de Deus. Mas se eu entrar com 10 quilos de arroz numa sacola, eu posso entrar. Eles permitem eu entrar. E aí eu dou o arroz, e ali 10 minutos eu falo um pouquinho de Jesus. Um dia eu cheguei num povoado no município de Barra do Mento, chamava Poço Feio, quase na divisa com Brotas de Macaúba. E eu desci a ladeira, só tinha a entrada, a saída, saía por ali, um covoão de serra. E eu andei com o irmão, e eu disse: Deus, por onde é que eu vou entrar aqui? Por onde é que eu vou começar a pregar o evangelho aqui? Muitos macumbeiros que faziam trabalho para os caçadores não matar caça lá dentro para ficar para. Era assim. E o irmão disse: lá é perigoso. Eu disse: mas Deus vai dar a estratégia. Eu fui andando uns 15 minutos com o irmão, e eu disse: Deus, por onde eu começo? Deus disse: pelo feijão. O feijão estava morrendo na roça, o sol acabou. Cheguei numa casa e disse: minha senhora, você tem uma água porque eu estou com sede para eu beber? Ela disse: tenho, deixa eu pegar. Ela trouxe a água,
tomei a água e perguntei. A roça não produziu, né? Ela disse, não, nós podemos quebrar as panelas esse ano, não tem feijão para botar no fogo, não. Eu disse, eu tenho um amigo que ele tem uma empacotadora de feijão em Vitória da Conquista, e quando o feijão perde a cor, eles me passam esse feijão para eu doar para as pessoas. E eles tinham me doado 100 sacas de feijão, só porque perdeu a cor. Mas um feijão, por exemplo, 6 meses que colheu, perdeu a cor, eles não vendem, para não perder, né, a moral, o nome. E aí ele me deu para me distribuir. Eu disse, a semana que vem, sexta-feira, é uma saca para cada um. E assim vai. Ela olhou para o irmão e disse, será que ele vem mesmo? Se eu convidar ele não vir. Aí o irmão disse, vem, e ele vem. Quando ele fala, ele vem. Na outra semana eu levei o feijão, aí eu já levei um carro de som. Eu disse para os irmãos, não diz que nós somos crentes, não dá a paz do Senhor, nada disso. É bom dia, boa tarde. Vamos cantar aqui um cântico. Vamos ler aqui as escrituras sagradas. E aí, moço, eu disse, gente, muita gente, umas 20 pessoas, um saco, um boca-pio debaixo do braço. E eu disse, antes de nós entregar o feijão para vocês, nós vamos fazer aqui umas petições a Deus. Vamos agradecer a Deus, todo mundo junto, por essa bênção que Deus mandou para vocês. Já tinha gente chorando aí. Vamos, fiz uma oração. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter tocado no coração daquele povo, para me dar esse feijão, para eu trazer esse feijão, para ajudar esse povo. Esse povo aqui, Deus, são criaturas do Senhor. Esse povo aqui pertence ao Senhor. Peço ao Senhor que abençoe ricamente esse povoado, esse povo, esses pais de família. É difícil um pai ver um filho pedir um feijão e não ter para dar. Dói, corta o coração, Deus. O Senhor também é pai, o Senhor sabe disso. Acabei a oração, de uns 5 minutos já tinha um bocado chorando. Aí chamei Gilvinha, apresenta um cântico aqui, não é hino não. E Gilvinha cantou, levei um irmão para tocar. No final encerrei e disse, eu estou indo para os Ferreira fazer um culto. E se um dia eu precisar voltar aqui, eu posso vir aqui visitar vocês? Aí veio gente me abraçou chorando, o senhor é de casa. Quando eu saí, o irmão ficou, o irmão já conhecia muita gente ali. E a mulher, a dona da casa, disse, ele tem um sotaque de crente, ele é crente? É porque eu fui em São Paulo e lá eu fui na casa da minha filha e nós fomos numa igreja e lá eles falam assim. Só que faltou uma coisa nele aí, o que foi? É porque no final eles convidam para aceitar Jesus e esse aí não convidou. Ele disse, o que é que você quer dizer com isso? É porque eu senti vontade de ficar crente. Você quer ficar crente? Quero fazer parte da igreja desse homem. Aí, irmãos, depois amanhã, 5h30 da manhã, eu chego aqui mais ele. Será que ele vem? Ele vem. Será que vem mesmo? Vem. Então eu vou preparar um pedacinho de requeijão e um cafezinho quente. Pode preparar. Ele vem. Mas se tu não confirmou com ele, ele vem. Se eu chamar ele, ele vem. Nós saímos de casa 5 horas. Aí chegamos na casa do povo onde nós estávamos. Ele disse, amanhã nós temos um compromisso, nós vamos. Antes das 5 eu já estava de pé, embora. Chegou lá aquele cafezinho com farinha, aquele requeijão com farinha, aquele cafezinho preto, quentinho, nós sentados na mesa, na cozinha, prosando. Rapaz, vou te falar, viu? E aí no final, eu disse, eu estou aqui para orar a senhora, você quer receber Jesus? A senhora quer virar crente mesmo? Ela disse, quero. Eu quero fazer parte da sua igreja, porque a sua igreja lembrou de nós, nessa hora tão difícil, trazendo um feijão para nós comer. Então isso é obra social. Por que a nossa igreja ela cresce? E aonde nós chegamos, a igreja que nós trabalhamos muito, eu e minha esposa, muito com obras sociais. Uma menina que aceitou Jesus no dia da festa lá na Boca da Mata. Teve um dia que eu estava trabalhando. Irmão, olha como é que é as coisas. Eu estava lá no Santíssimo e Deus falou para mim, vai lá no centro de recuperação. E engraçado que Deus não me diz o que eu vou fazer, só diz lá na hora. E eu disse, vocês ficam aí que eu estou indo lá, que eu tenho que ir no centro de recuperação. O menino ficou lá. Quando eu cheguei na entrada do centro,
Vem um rapaz e uma moça. O pneu da moto furou. E quando eu fui chegando, Deus disse: dá uma carona para eles, coloca a moto em cima do carro e vai levar na borracharia. E aí eu manobrei o carro, disse: quer uma carona, quer uma ajuda? Aí é bom demais. Nós colocamos a moto em cima do carro, mandei ele segurar e nós veio para a borracharia. Chegou ele e disse: quanto é? Isso não é nada não. Deus abençoe, amém. Fomos embora. Quando foi sábado, lá na Boca da Mata, uma jovem, uma branquinha que aceitou Jesus. Depois ela disse: daquele dia, daquela carona, que o Senhor nos socorreu, Deus falou para mim, ele é o pastor, que eu não conhecia o Senhor. E aí Deus falou para mim: segue a igreja dele. E hoje eu tomei minha decisão e falou para mim chorando. Então, obra social. Um dia nós vamos fazer obras sociais em lugares carentes. Se eu não morrer, um dia eu vou fazer. Aí lá em Salvador, estava lá e Deus disse para mim mais outra coisa: aprendo logo a dançar. Eu disse: Deus, dançar é emoção. Dancei tem mais de uns 40 anos. Já perdeu o ritmo, Deus. Aprende a dançar. Falei: dançar? Para quê, Deus? Ele disse: porque o desafio um dia é ir a um lugar onde vai ter que dançar. E na África tudo é dança. Morre, dança, casa, dança, aceita Jesus, dança, está no culto, é dançando. É a cultura deles. E quem chega lá tem que entrar no ritmo. Eu disse: Deus, isso aí não é tão difícil. O mais difícil que eu acho, me dá um jegue para mim ir para a África, que eu prefiro ir montado num jegue sem sela. Tu já pensou? Ô bicho ruim da gente montar jegue. Eu não quero aquilo não, porque eu já sofri demais. Mas se for para mim de avião, eu prefiro ir de jegue, que eu tenho medo demais de avião. Tenho um pavor de avião. Eu sei que é o transporte mais seguro. Eu sei. Mas quando eu chego em Salvador para levar alguém, pega o avião, que eu vejo o bicho saindo. E quando ele vai, rapaz, que ele faz assim, que ele começa a decolar, vai mesmo para cima do mar. E aí eu fico olhando: meu Deus, se ali cai, tchum, não sobra nenhum nome para botar em outro. Isso, eu tenho um pavor daquilo. Fui levar minha mãe, me leva lá no aeroporto, que eu quero ir para São Paulo, quero ir de avião. Aí eu vou levar minha mãe lá em Salvador. Mãe, a senhora tem coragem? Meu filho, se a gente tiver de morrer, morre na terra, morre na água, morre no ar. Meu filho, morrer no ar ainda é melhor, que já está mais perto do céu, bora logo. Bora, mas eu disse: Deus que me livre. Minha mãe: meu filho, deixa de ser calça frouxa, tu não é homem não. Mãe, eu sou. Então bora. Aí Deus falou: ano que vem, setembro, outubro, vai ter uma caravana do pastor Itamar para a África. Eu não sei não. Pode ser também a última vez que... o último dia. Porque, moço, quando o cara tem medo de uma coisa, se forçar, não é derrame intestinal não, é caganeira mesmo. Você sabe que quando o cara fica com medo de uma coisa que é muito preocupado, dá caganeira, não dá? Aí o cara caga nas pernas. O negócio é feio, não é derrame intestinal não. Não, aí dá derrame intestinal. Merda de derrame intestinal, moço, fala logo caganeira que todo mundo entende. Esse pastor bestado é derrame intestinal. Tem gente que não estudou, que não tem noção disso. Meu Deus, ele falou lá derrame intestinal, será o que é? Fala logo caganeira que todo mundo, quem estudou entende, quem não estudou também entende. Fala um linguajar que todo mundo entende, deixa de bestagem. Se cagar e defecar, fazer cocô não é tudo a mesma merda, não? Bora pra frente. A ação médica missionária. Vixe, o horário já foi. Só isso aqui, 5 minutos nós encerramos. A missão médica missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Olha, sem dúvida é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transforma a vida das pessoas, pois não necessita de médicos, os são, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisam de médico. A gente precisa de cura para a alma e para o nosso corpo também, né? Assim sabemos que as nações
da Janela 1040 precisa muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde, de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país, com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da Janela 1040. É preciso mais iniciativas como essa, mas é preciso mais iniciativa como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Alguém tem que ir ao médico, está doente, tem que ir. Quando a pessoa está doente, a pessoa se quebranta, se humilha. E é a hora certa para falar de Jesus. Então a igreja está bancando faculdade de medicina para aqueles que não podem. Outros estão fazendo por conta própria, baseado numa chamada de Deus para ir para esses países. E que Deus em Cristo possa falar mais no meu coração e no teu. Que Deus possa colocar projetos maiores na nossa mente, para que nós possamos fazer alguma coisa. 2/3 do povo da terra mora nesses países e estão fechados. Mas Jesus, Ele está usando muitos e quer usar muitos para que o Evangelho chegue lá. E também não quero que você fique pensando que para evangelizar tem que estar lá. Eu só vou evangelizar quando eu estiver lá. Não. Evangelize enquanto você está aqui. Enquanto você estiver por aqui, vai evangelizando. Vai ganhando 2, 3, 4, 10 almas. Se um dia Deus te enviar, vai ganhar 1000 lá. Mas não podemos parar. Porque aqui também tem pessoas. Na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Muitas pessoas estão precisando de conhecer a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Você que ainda não é crente, é noite de você aceitar Jesus. Deus te trouxe à casa dele para você entender isso. Que você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem um remédio, mas a tua alma está sedenta. E Deus preparou esta palavra para falar com a tua alma. Porque tua alma está precisando de encontrar com Jesus, de ter um encontro pessoal com Jesus, para tu ser feliz. Para essa angústia miserável sair da tua vida. Essa angústia também me oprimia, me escravizava. E enquanto os irmãos estão orando forte, para Deus te dar força, eu te convido para tu levantar de onde você está e vir aqui à frente. Receber Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Para você vir virar crente em nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Você que foi tocado. Você que foi tocado nesta noite. Levante e vem em nome de Jesus. Você tem que fazer o mínimo. O mínimo que você possa fazer é isso. Toca nessa pessoa aí, irmão, que está do seu lado. É uma batalha espiritual, tudo é batalha. E convida essa pessoa que está do seu lado para vir receber Jesus. Fala para essa pessoa, vamos lá, eu vou com você. Se você está sentindo vontade de ir, eu estou aqui para ir com você. Onde está a primeira pessoa? Domingo depois do culto, pessoas me procurou, nós oramos. Eu vou encerrar esse culto. Mas você que veio, você que ainda não é crente, que está afastado do Evangelho, chama um irmão, uma irmã que você conhece e vai lá na secretaria para nós orar você. Não volte para a tua casa sem aceitar Jesus. A igreja de pé, vamos encerrar nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa necessitamos das orações de vocês.
lembre sempre de mim, porque nós precisamos das orações de vocês. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor, para te agradecer por esse estudo, por essa palavra que o Senhor preparou para nós. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, visita esses países, visita esses povos, abre as portas, que o Senhor possa nos impulsionar a fazer mais pelas pessoas que estão sofrendo e sem esperança de vida eterna. Aquele pessoal magro, o joelho grande, passando fome, na miséria, ali é porque estão debaixo de maldição. Os demônios estão oprimindo aquelas pessoas. Peço ao Senhor, abre as portas e usa pessoas, usa a gente, usa nós, para que nós possamos chegar. Deus, que o Senhor possa levantar mais homens e mulheres para levar o Evangelho aos corações. Abençoa cada um que levantou sua mão, pedindo oração em favor de si ou dos seus. Que o Senhor possa visitar esse irmão, essa irmã, e abençoar esta pessoa, esse irmão, essa irmã, segundo a necessidade. Dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.